E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Essa questão agora que todo mundo pergunta, todo mundo tá com medo, porque mudou, né, o governo, a equipe econômica. Que vocês, como é que fica essa questão dos investimentos com o Lula agora e com toda a equipe nova? É uma boa pergunta, né? Assim, a gente sempre foi pessimista com Lula. Eu sempre fui pessimista com Lula, porque, enfim, eu tô no mercado já há 17 anos e eu vi o que foi feito no Lula 1, 2, Dilma 1, 2. É, então, eu não acreditava nessa história que chegou a ser ventilada no mercado, que a gente teria um Lula paz e amor. Só que o mercado se animou em algum momento com isso, né? Então, acho que faltou aí um pouco também de... Assim, o mais engraçado é que ele não dava nenhum sinal de que ele faria isso. Na verdade, os sinais estavam todos ali e ele só está fazendo o que ele realmente cumpriu, né? Você fala, ele não deu sinal que ele seria fiscalmente responsável, É. né? Ele falou o tempo todo que ele não seria. Exatamente. E é justamente o que ele... Na verdade, agora ele tá dando sinais que talvez tente ser, né? Porque, assim, de novo, hoje, assim, eu acho que como é uma eleição muito, muito, muito dividida, você tem uma pressão muito mais forte. Assim, obviamente, assim, o que se esperava? Primeiro, uma equipe de ministros qualificada. Não veio, veio pior. Né? Ou seja, veio o que é o padrão Lula. Né? Uma equipe muito grande. A gente teve um trabalho gigantesco de reduzir o número de ministérios, para reduzir o custo da máquina pública, etc. Ele começa já com uma história, eu vou aumentar o número de ministérios. Trouxe uma equipe ruim. Né? E o que aconteceu na prática foi que o juro explodiu. A gente tinha uma expectativa, a Selic hoje está 3,75, a gente tinha uma expectativa de Selic terminal, né, final do ano, de 10. Ou seja, é relevante cair 3,75 num período de um ano, né? Você tem uma trajetória de juros caindo, isso é bom porque fomenta consumo, as empresas reduzem sua alavancagem, e o próprio país, né? O Brasil é um país que tem uma dívida PIB aí por volta de 74, 75, que é um número ok para um país emergente, mas o mercado ele precisa ver uma trajetória descendente. Quando você tem juro embicando, isso aumenta muito o custo da dívida. Então, o que a gente está esperando agora? Alguma mensagem do governo do ponto de vista fiscal. Você resolve o problema fiscal de duas formas. Ou você aumenta a receita, ou você reduz as despesas. Eu acho que vai vir através de aumento de receita. O que é aumento de receita? É mais imposto. Eu dificilmente acredito que vai vir uma super reestruturação aí de reforma administrativa, uma outra forma de, por exemplo, de você gerar receita para o governo, privatizar as empresas. De novo, eu acho que eles estão apostando de novo num modelo que lá atrás já foi provado que deu errado, certo? Que é o aumento do Estado, né? Que é o aumento do Estado. Quanto mais aumentam as despesas do governo, maior é o Estado na economia, né? Mais dinheiro você tira do empreendedor, da gente, né? E mais dinheiro vai para o Estado gastar. A gente sabe já, todo mundo sabe no Brasil que o Estado gasta muito mal. Então, você está dando dinheiro para alguém gastar que gasta mal. Quer dizer, você diminui a produtividade da economia, se a inflação fica mais alta, o juro fica mais alto, a economia fica mais no buraco. E aí você pode ter problemas com a dívida PIB lá na frente, né? Porque se o PIB não sobe e a dívida sobe, né, com juro muito alto, você pode ter algum problema. E pegando o gancho no que vocês estão falando de possível aumento de impostos, muito se fala, claro, no nosso mercado investidor de ações, né, sobre a questão da taxação dos dividendos. Sim. Vocês acreditam que vai acontecer isso e seria algo para já 2023? Como é que as empresas podem driblar isso? Para quem investe, está nos acompanhando aqui, investe pensando em dividendos, é um motivo de preocupação ou não fica preocupado? A tributação de dividendos em si, ela não é ruim, porque no mundo todo você tributa dividendos. O problema é você tributar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma carga tributária gigantesca, ou seja, o empreendedor, antes de ganhar dinheiro, antes de ter lucro, ele já está pagando muito imposto. E aí é por isso que o dividendo, na hora de distribuir na ponta final, ele é isento. Não faria sentido você tributar muito e tributar também depois na hora de distribuição. E faz sentido tributar dividendo também, porque tem muita gente que, tipo, ganha tudo na empresa e recebe tudo como dividendo. Então, paga zero de imposto de renda. Sim. O mercado financeiro usa muito isso, né?
Então, assim, não faz sentido. Faz sentido que você pague também imposto que seja 15%. Só que, se você aumenta o imposto em cima do dividendo, coloca 15%, que faz sentido, você precisa reduzir em outro lugar, senão você está aumentando a arrecadação do governo e cai naquele negócio, né? Mais governo, mais inflação, mais gastos, digamos, não muito produtivos, né? Não com uma produtividade baixa. A ideia é um pouco assim, imagina o seguinte, se você reduz a tributação do empresário, da empresa, e você aumenta aqui embaixo, você estimula esse dinheiro voltar para a economia, né? Então, você tendo uma operação que é mais rentável, você vai contratar mais gente, você vai reinvestir esse dinheiro e desestimula um pouco a distribuição para enriquecer o empresário, o acionista. Essa é um pouco a lógica, vamos dizer assim, por detrás disso tudo. Mas, então assim, eu acho que vai vir a reforma tributária. Parece que tá muito difícil ler esse governo, né? Porque vem uma notícia A, depois vem uma notícia Z. A gente ainda vai ter que aprender um pouco como é que vai ser esse governo em termos de saber medir um pouco as declarações, né? Na semana passada e retrasada, a gente teve um monte de notícias, assim, catastróficas que no dia seguinte o cara, ele mesmo se desmentiu, né? O ministro da Previdência falou que chegou a falar que não tinha. Cada ministro assumiu e falou uma coisa, né? É. Cada um falou o que queria, aí depois o Lula juntou todo mundo e falou, pessoal, beleza e tal, mas vamos com calma, vamos conversar antes de falar, né? Um dos grandes problemas é a questão da Previdência, né? Hoje, um dos principais gastos hoje do Estado é a Previdência. Você entra lá um ministro da Previdência e fala que não tem déficit na Previdência, você fala assim, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo, né? Então, eu acho que vai ter vamos torcer agora para... O que a gente tem que torcer, eu acho? Nós, né? Empresários, investidores e tudo mais. A gente precisa, primeiro, torcer que haja uma boa comunicação do que está sendo feito, né? Em termos, assim, para onde esse governo está indo. Torcer para que de baixo, né? Eu tenho visto algumas notícias boas de que, por exemplo, a Tebet já trouxe para a equipe dela pessoas mais bem qualificadas. Então, são pessoas que têm um alinhamento mais parecido com aquilo que a gente está falando aqui, que é importante para um país como o Brasil. Responsabilidade fiscal. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada. Senão essa bomba vai estourar em algum momento, né? Os juros explodem, inflação, juros e tal, e aí você entra num problema que chama dominância fiscal, que é o pior dos cenários. E tem que torcer também que a gente tenha alguma boa oposição. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro perdeu essas eleições, mas o bolsonarismo ganhou essas eleições. O PT perdeu essas eleições, mas o Lula ganhou. Ou seja, o Lula é muito mais forte que o PT, né? E o Bolsonaro é mais fraco que o bolsonarismo. É muito louco isso, né? Acho que talvez muito por conta esse embate que ele teve muito grande com a imprensa, também com as declarações que ele fez. E aí eu pontuo principalmente a questão aí de pandemia, né? Que foi um erro muito grande, acho que a postura dele. 90% da população é a favor da vacina, ele vai lá e fala que é contra. Então, assim, não é muito inteligente você fazer isso, por mais que você lá dentro acredite. Ele foi contra vacinar criança. Então, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, e ele era, cara, assim, foi inacreditável. Então, assim, a gente tem que torcer também que a gente tenha bons representantes lá na Câmara fazendo boa oposição, né? Então, assim, o governo nem começou, aprovou aumento de salário de deputados e de ministros, assim. Eu vi hoje isso. Sabe, foi eleito com o aumento do salário mínimo, a primeira coisa que eles fazem é aumentar ministro e deputado. E vai faltar pro salário mínimo também, parece. Eles vão ter que aumentar menos, porque senão não vai caber. Já aumentou menos. Aumentou menos do que a contribuição. O piso, né, do INSS é maior do que o salário mínimo. Mas peraí, eles anunciaram, porque eles têm que anunciar, né, no primeiro dia do ano, né, o novo aumento do salário mínimo. Então já vão reaver isso? Já foi anunciado? Pode ser menos. Eu não tenho Acho que foi certeza um se pouco. já foi. Eu não lembro se eles já anunciaram ou não, mas tem que Hoje ser um pouco anunciaram menos do que vai eles ter queriam aumento antes. do salário de ministro. Hoje eu tava vendo. Não, lá. Não, Salário mínimo. Salário Acredito mínimo que pra sim, já população. foi. Eu não sei o certo, não. Porque eles colocaram um pouco acima da inflação, se eu não me engano. Acho que é Hoje 8%. Né? A gente teve uma inflação de 5,6%, deve ter um juro real de 2%. Tô falando sem ter certeza dos números. Mas então talvez eles vão ter que descer aí para próximo da inflação. Né? Mas vocês gostaram da equipe econômica montada pelo Fernando Haddad? Não. Abaixo dele, perto do que esperava o Meirelles e Pércio Arida. Tem até o meme, né? O cara tira o gorro, assim. Daí tem um cara com gorro, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O cara tira o gorro e é o Haddad. Assim, o Haddad
assim, deu o óbvio, né? Muita gente já falava que ia ser o Haddad, o Lula já estava, digamos, preparando assim o mercado para colocar o Haddad, sabendo que o mercado não queria o Haddad, mas o Lula não tem. Não tá preocupado com isso, né? Não, ele não tem um próximo candidato para colocar no lugar dele, né? Então ele precisa, como é que eu falo? Preparar alguém, né? E parece que é o Haddad. Pra porque se o daqui Lula- 4 anos, né? O Também Lula ele já tem tá que com ter idade alguém. avançada, né, Carol? É. Então, Sim, é. se ele vier a falecer aí daqui uns anos, ou não tiver mais saúde pra conseguir estar ali na presidência, o PT, teoricamente, não tem uma outra figura tão forte pra conseguir se perpetuar no poder, Vai né? tentar colocar o Haddad, até porque o Alckmin não é petista, né? Então ele também não vai se dar. A gente já viu isso, né? O pessoal não. O PT mesmo não deixa os caras de fora entrarem. Então, Quem vocês acham que pode vir forte aí pra 2026? Eu torço pra putz, vir o Zema e o tomara. Tarcísio. Tomara que os Tem que ver dois. como também o Tarcísio vai conduzir, né? Sim. Eles dois. Seria legal, né? Mas- Tarcísio, Zema e talvez um Paulo Guedes de volta aí como ministro da Acho que o Paulo Economia. Guedes não volta mais. Acho que ele tá traumatizado, né? Não, um acho pouco que não. A provável. gente perdeu Não. o Paulo Guedes, que era. Mas nossa, tem falar muita isso aí. gente Tem boa, muita gente tem boa. muita gente Assim, boa. pra ministro da Economia liberal, tem muita gente boa. O duro é político bom, que saiba falar, que convença o povo. Porque assim, o Henrique Meirelles tentou ser presidente, mas ele teve, sei lá, 0,1% de votos, né? Ninguém quer votar no Meirelles, porque ele não consegue falar. O Lula já faz isso muito bem, né? O Lula é Entendeu? bem político, é bem popular, né? Tem Agora- uma piada também que o pessoal fala que se o Lula fosse de direita, o Brasil seria a Suíça já. Agora, a questão da bolsa, né? Vocês acham que a bolsa tá barata? E com o Lula, quais são os setores que vocês acreditam que é importante o investidor olhar agora? Acho que o negócio que é mais importante na bolsa hoje é o juro. O juro no Brasil é o maior juro do mundo, o maior juro real do mundo. É basicamente os juros menos a inflação. Então a diferença entre os juros, o CDI, e a inflação é o juro real. Do Brasil é o maior do mundo. Porque tem muito, tipo, a Argentina, sei lá, deve ter o juro 80%, só que a inflação é 90%. Então o juro real é negativo. O Brasil é o maior juro real do mundo. E esse é o grande problema do Brasil. E se você pegar e analisar os governos, sei lá, Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer e Bolsonaro, você vê que a bolsa só ganha do CDI em governos em que o CDI cai, em que os juros caem. Senão, não ganha. Ou empata, ou perde. Assim, da Dilma perdeu feio, né? A bolsa caiu 40 e poucos por cento e o CDI subiu, acho que 60 e poucos por cento. No Lula 1, o juro veio de 25% para 13%, e a bolsa porrou, subiu 130%, o CDI subiu coisa de 60, 50 e pouco. Lula 2, a gente teve a crise lá fora, né? 2008. Eles começaram a gastar mais, né? Então, e obviamente a crise também atrapalhou, né? Crise mundial. A bolsa empatou com o CDI basicamente nos 4 anos. Depois a gente teve Dilma, né? Que foi a bolsa caindo 40%, o CDI porrando. Depois a gente teve Temer, que os juros caiu de 14,25 na Dilma para 6,5 no final do governo Temer. E a bolsa também porrou, deu acho que 3 vezes mais que o CDI. E depois Bolsonaro, que a gente teve o juro caindo durante a pandemia e depois subindo de volta. Fechou em 13,75, né? Que é o que a gente tem agora. A bolsa perdeu do CDI, ficou meio empatado, assim, quase a mesma coisa. Então, assim, a bolsa não ganha do CDI se o CDI ficar em 13,75, 14% que está agora. Não ganha, porque a bolsa não consegue subir. Assim, a bolsa é basicamente resultado das empresas e múltiplo. Se o pessoal fica otimista, eles mexem no múltiplo. E o múltiplo se atualiza, digamos assim, sobe ou cai muito mais rápido do que os resultados. Os resultados da bolsa a longo prazo crescem coisa de 12%, 15% ao ano, mais ou menos. Vai, com uma economia boa, talvez um pouco mais, economia ruim, um pouco menos. Commodities boa, um pouco mais, commodities pior, um pouco menos. Dependendo do dólar também, né? Que aí as exportadoras ganham com o dólar e tal. Então é mais ou menos isso. A bolsa sobe uns 12% ao ano, sem contar os múltiplos. Se o mercado fica otimista, os múltiplos sobem. Hoje a gente está nos menores múltiplos da história, porque está todo mundo super pessimista com o Brasil. Então a bolsa negocia tipo 4 vezes EBITDA. Que o múltiplo é mais ou menos a mesma coisa que preço por metro quadrado do seu apartamento. Você fala, putz, 10 o metro é, sei lá, em São Paulo barato, mais barato. No Itaim é tipo 20 o metro, mais caro. E é a mesma coisa, tipo 4 vezes EBITDA é mais barato, entre aspas, 10 vezes EBITDA é mais caro. É a mesma coisa que o preço pelo metro quadrado do seu apartamento. Que aí o pessoal, quando consegue entender, cai a ficha, sabe? Fala, tá, entendi. Então, assim, a gente está muito barato porque está todo mundo pessimista. Se o juro cai, o múltiplo da bolsa sobe, a bolsa sobe sem precisar que os resultados subam. Então, assim, aí você ganha 2 vezes, né? Porque o CDI vai ser mais baixo, quer dizer, o CDI vai subir menos no longo prazo, fica mais fácil da bolsa ganhar, e a bolsa vai negociar no múltiplo maior, quer dizer, a bolsa vai subir mesmo que os resultados das empresas não subam.
Então, assim, se o juro não cai, o Ibovespa vai perder do CDI em 4 anos. Com certeza. Podem me chamar daqui a 4 anos e a gente discute isso de novo. Porque tá claro. Se você olhar Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer e Bolsonaro, tá escrito. É só olhar o nível dos juros. E o juro de 14 é muito alto. O que é triste, né? Porque a gente perdeu mais uma oportunidade, porque o aumento... Como o Brasil já teve um problema de inflação desde sempre, né? O Brasil tem um problema inflacionário. O Banco Central do Brasil, quando começou a ver que a inflação, por conta da pandemia, né? Um problema mais de oferta do que de demanda, bateu no Brasil... O Banco Central brasileiro subiu taxa de juros muito rápido. Então, o Brasil foi na frente de todos os países do mundo. Quando o juro subiu muito... Como o Brasil fez a lição de casa antes, a expectativa para esse ano é de que a gente teria juro para baixo. Então, o juro sairia de 13 e iria para 10. Só que, quando vem um governo e passa a dizer... Né, passa a ter o discurso, exatamente o discurso que a gente viu lá atrás, que é o do Lula 2, que o Bruce está falando, assim... Não... a gente não está preocupado com dívida do país. Teto é uma estupidez. Teto é uma estupidez. A gente quer resolver o problema da fome e tal. Óbvio que tem que resolver o problema da fome. Óbvio que tem que ampliar todos os projetos e programas sociais importantes do Brasil. Só que você tem que ter um balanço. Se você quer aumentar isso, você precisa reduzir algumas outras coisas, né? E o caminho que tem sido feito lá era, basicamente, reduzir... Reforma administrativa, como o Bruce falou, tem muita gente trabalhando para fazer talvez pouca coisa. Custa muito caro, é ineficiente. E as privatizações. Esse é um caminho de você ter um balanço melhor, né? Uma empresa melhor gerida, ela vai ter mais receita e vai pagar menos impostos. Uma empresa que o governo toca de lado, está mais preocupado com a tarifa do que da rentabilidade... vai ficar mais ou menos aquilo lá e é isso, e vai empregar o pessoal do partido e beleza, né? Então, a pauta é muito ruim. A pauta é, não vamos fazer reformas administrativas, vamos tentar resolver o problema do déficit primário, né? Quanto que o Estado arrecada versus quanto que ele gasta. Aumentando receita, não reduzindo despesa. Provavelmente isso vai vir mais impostos. Vem mais impostos, o que o empresário faz? Vai embora, né? Ou vai Pega o embora, dinheiro dele. Investe menos, contrata menos. Bom, A tava rentabilidade circulando. dele diminui, obviamente ele investe menos. Não, e assim... Demite mais, enfim, Demite. né? A economia gira mais Tentar devagar. reduzir custo, né? Demite gente. Chegou a circular a história de que você não poderia mais mandar embora as pessoas se não fosse por justa causa. Assim, imagina. Isso Loucura, não existe isso em é lugar nenhum loucura. no É mundo, loucura. né? Então, quer dizer, deve existir em algum lugar no mundo, mas não deve ser um país muito próspero. Isso tenho certeza. E falando